10 de janeiro, dia de São Luciano. Entre os vários santos que levam este nome, o mais conhecido na história é o padre Luciano de Antioquia, que morreu mártir no ano 312. O lugar de seu nascimento foi a pequena cidade de Samósata, na Síria, que deu à luz mais 2 personagens históricos: Luciano de Samósata, escritor pagão, cínico e sofista, morto no ano 190, e Paulo, bispo de Antioquia, contemporâneo do nosso santo, mas que teve a pecha de herege. Luciano, quando jovem, estudou disciplinas sagradas em Edessa. Sob a direção de um mestre austero de nome Macário, dirigiu-se em seguida para a grande metrópole de Antioquia, onde a igreja foi sempre muito dinâmica, e fez parte do clero como sacerdote. Tendo boa formação literária e querendo melhor servir a Deus e a igreja, abriu uma escola de catequese e exegese bíblica, que servisse de catecumenato para os pagãos e de formação bíblica para os cristãos. Esta escola tornou-se famosa, emulando com a escola de Alexandria, do Egito, que já contava com 50 anos de atividade. Na interpretação da Bíblia, Luciano frisou o sentido literário e o contexto histórico, ao passo que a exegese da escola alexandrina tinha uma conotação alegórica e espiritualista. A escola de Luciano se impôs à admiração e foram muitos os discípulos que se tornaram famosos como bispos e escritores eclesiásticos. Uma das dificuldades que Luciano teve que enfrentar em seu ensinamento bíblico foi a escolha de um texto criticamente válido para seus comentários, pois havia muitos manuscritos com diferenças acentuadas. Então, ele próprio empreendeu uma revisão crítica do texto grego, seja do Antigo como do Novo Testamento, que por muitos séculos teve muita aceitação em todo o Oriente. Luciano dedicou toda a sua vida com amor e fidelidade ao magistério sacro, granjeando alta estima junto às futuras gerações. Nos primeiros tempos de seu magistério, era bispo de Antioquia, um conterrâneo seu, Paulo de Samósata, que vinha sustentando doutrinas perigosas em relação à pessoa de Cristo, considerando-o inferior ao Pai e não da mesma substância do Pai. Também o presbítero Luciano ficou suspeito desse erro, até que, no Sínodo dos Bispos em 269, rejeitou essa doutrina, continuando na comunhão da Igreja, ao passo que o bispo, por teimar no erro, foi destituído da sé episcopal. A celebridade de Luciano, como mestre de uma fé contrária ao paganismo oficial, não podia ficar por muito tempo impune. No início do século IV, com o edito de Diocleciano, recrudesceu a perseguição contra os cristãos. Luciano foi preso, ficando algemado por 9 anos pela sua fidelidade a Cristo. A fim de confortar os irmãos na fé, que aguardavam como ele o suplício, por falta de uma mesa em que pudesse celebrar a Eucaristia, Luciano, deitado no chão, efetuou o rito eucarístico, servindo-se do próprio peito como altar. Em 312, foi novamente processado, deixado 15 dias sem alimento, recusou comer carnes imoladas aos ídolos para não simular idolatria, que poderia servir de escândalo aos irmãos na fé. Insistindo em sua convicção de cristão, depois de torturado, foi morto à espada. O grande mestre na fé proclamava definitivamente com o seu sangue. A igreja grega sempre o venerou como santo e mártir, tributando-lhe o culto no dia 7 de janeiro e no dia 16 de outubro. São João Crisóstomo teceu dele um eloquente elogio. São Luciano, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.